Com essa, eu faço a seguinte pergunta, né? Afinal, quando começa a morte? É a primeira pergunta que eu faço, vou começar ali com a Milena Lira Rocha Diniz. Então, a morte ela vai começar desde que a gente nasce. A gente já nasce e já está pronto para morrer, né? A gente já nasce com essa possibilidade, tanto que a gente vê natimortos, crianças que são atropeladas, que acontecem inesperadamente. Então, para morrer, basta estar vivo. Essa morte já está acontecendo. A morte das nossas células, né, as nossas perdas, a gente sai da infância, vai para a adolescência e a gente deixa para trás os nossos pais crianças, que vão chamar a gente de bebezinho, de lindinho, de bonitinho. Então as perdas e as mortes no nosso dia a dia estão sempre acontecendo. Certo. Professor Dr. Marcos Queiroz. A grande certeza filosófica que nós temos é a da morte. No momento que você tem a vida como ser vivo, algum dia, em algum momento, essa vida se extingue. Então, essa certeza é inexorável. E, sob essa perspectiva de que há uma morte que irá acontecer, que irá nos surpreender em algum momento, é que nós temos que viver o mais intensamente possível para poder surpreender essa morte com a vida produtiva, com a vida bem vivida. Certo. Cleanto Jale de Carvalho Filho, doutor. Bom, Epicuro já falava que nós somos um ser para a morte, né? Isso significa dizer que a vida e a morte seriam moedas do mesmo lado. À medida que você está vivo, você vai ter que participar da morte. E isso, então, nós caminhamos para isso. E a morte é considerada na filosofia como uma dama que não marca a hora, que não nos avisa, que nos ceifa da alegria de viver. Ela não marca tempo, não marca a hora, e é a nossa fiel companheira. Do nascimento até o lado, até a hora que ela nos leva, ela está sempre com a gente do lado. Caminha todos os dias, passo a passo, junto com a gente. Por isso é que, sabendo desse contato físico com a morte dia a dia, é que nós procuramos dar essa visão da vida, que você é um ser finito, vai morrer, e com isso você precisa aprender a viver o seu dia como se ele fosse o único, como se você vivesse esse dia, essa hora. E isso é muito importante na tanatologia, apresentar esse lado da vida e não só da morte. Zé, professora, então a senhora está dizendo que a morte começa com a vida, quer dizer que a morte começa quando o óvulo é fecundado na trompa de Falópio, é isso? Não, a morte ela está junto com o ser vivo, né? Até se a gente for tentar definir, a gente não sabe definir ainda nem quando é que começa a vida, né? Isso também não está muito certo. Se é quando o óvulo entra na trompa de Falópio, se é quando existe a fecundação. Então, quando a gente conseguir definir quando começa a vida, talvez, quem sabe, a gente possa pensar em definir quando começa a morte. Então vamos perguntar do médico aqui, quando é, doutor, que começa a vida, e porque a gente tem que pensar nessa história da trompa de Falópio, né? Porque na fecundação, que fica na trompa de Falópio, ela passa pelo menos 24 horas lá e depois ela desce para o útero, lá no útero que começa a divisão celular, a vida começaria aí? A vida começa no momento da fecundação do óvulo. Então, mesmo lá na trompa de Falópio, já começa a vida? Já começa a vida. Significa dizer que quando eu faço isso in vitro, eu fiz a vida in vitro? Algumas correntes, algumas áreas vinculam o nascimento da vida quando existe o batimento cardíaco. Mas no momento Mas isso que é muito tarde já, né? Isso ocorre em torno da 5ª semana pós-fecundação.